Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João e estamos aqui para mais um vídeo para falar de mangá. Não um volume único, um volume de uma série, mas os quatro de Lady Snowblood. Mangá de Kazuo Koike, mesmo autor de Lobo Solitário, e com arte de Kazuo Kamimura, que tem desenhos muito limpos, que me agradaram bastante aos olhos. O título original é Shura Yuki Hime, sendo Shura uma divindade do budismo relacionada à guerra e a violência, Yuki é neve em japonês, e Hime pode ser interpretado como princesa. Então Princesa Demoníaca da Neve é um possível título para essa série, sendo que aqui no ocidente ela é conhecida como Lady Snowblood. Aqui no Brasil até saiu essa série completa com outro título, Yuki Vingança na Neve, pela editora Conrad, mas a Panini publicou como Lady Snowblood, que é o título mais conhecido na nossa parte do mundo, tá? E quem é essa Shura Yuki, a personagem principal desse mangá? Ela é uma exímia assassina de aluguel. Sim, ela domina as artes do shogunato e do espadachim. E ela é também uma artista, mas isso você vai conhecendo aos poucos dela. Porque, de fato, no começo ela parece uma personagem muito fria, uma personagem com poucas emoções, mas você tem certeza que ela é excelente no que ela faz, já que ela foi treinada a vida toda por isso. Ela nasceu em volta de um desejo de vingança da própria mãe. E aí, com um contexto histórico que o Kazuo Koike traz para essa série, ali no começo da era Meiji, num processo de militarização ainda maior do Japão, naquele contexto do colonialismo japonês e tal, o Japão tornou obrigatório o alistamento militar de todos os homens saudáveis. E aí, com isso, criou muito folclore, muitos boatos dentro dessa parte mais rural do Japão, que as pessoas que iriam buscar esses homens para o alistamento militar, sempre vestidos de branco, na verdade iriam roubar o sangue dessas pessoas para vender, enfim, algo bem doido. Mas aí um grupo se aproveita dessa situação toda para roubar e matar o pai da Yuki antes mesmo dela nascer. Essa história acontece. Roubar e matar o pai da Yuki, matar também a sangue frio o irmão mais velho da Yuki e abusar sexualmente de sua mãe. E a sua mãe, ela é uma mulher que passa por todo esse trauma e jura vingança a essas quatro pessoas que transformaram a vida dela no inferno. Ela consegue matar uma delas, mas é levada à prisão por isso. Na prisão, ela seduz vários homens até conseguir um filho, que não é o filho que ela queria um homem, mas vem uma menina que então é obrigada a seguir esse desejo de vingança como seu único objetivo de vida. E é isso que a gente percebe da Yuki muitas vezes, que a busca por vingança dela é a única coisa que ela sabe fazer, a única coisa que ela almeja. Essa vingança como único objetivo de vida é algo muito interessante que é trazido como um tema nessa história. Outros temas também recorrentes são a sedução. A Yuki é uma femme fatale, então, além da parte da matança, além da parte de ela ser muito boa nisso, ela também usa da sedução para conseguir o que ela quer, para abrir portas. O sexo e as relações de poder também são temas que são trazidos, e até mesmo algo que eu não esperava, que é uma crítica à sociedade aristocrata japonesa na era Meiji, que, bem, é um mangá que, como eu disse, tem essa carga histórica também, né? Quase como uma ficção histórica. Então, você tem essa crítica, e tem crítica também a uma certa ocidentalização do Japão, em que, por muito influência dos Estados Unidos e da Europa, o Japão ele quer se modernizar, mas o autor ele põe isso como algo não tão positivo, como se o Japão estivesse perdendo as suas origens, perdendo seus costumes, seja na arquitetura, seja nos comportamentos da elite, enfim, é algo que é trazido também. Agora, uma crítica minha é que a Yuki, ela é uma personagem muito inteligente, uma personagem muito engenhosa, isso é de se admirar, mas tem certas situações que o ator traz na trama que faz você pensar se aquele era de fato o melhor caminho, o caminho mais fácil, se ela não está simplesmente deixando a vida dela mais difícil em alguns momentos. Eu pensei isso algumas vezes, tá? Enfim, deixando a trama complicada demais.
E tem também uma espécie de nudez apelativa, que é algo que eu percebi aqui no primeiro volume, mas eu vou abordar mais isso nos próximos, tá? Bem, nesse primeiro volume você tem 2 capítulos com aventuras dela sendo assassina de aluguel, justamente para conhecer mais a personagem. E aí você tem em seguida um capítulo que conta essa origem dela, que eu já passei para vocês, e 2 capítulos com mais algumas aventuras. E esse é o primeiro volume, e eu vou encerrar aqui a minha análise sem spoilers. A partir de aqui, eu vou falar sobre aspectos importantes da trama que talvez você que se interessou não queira ouvir. A gente vê no volume 2 um capítulo em que ela vai buscar um livro que é importante para a busca dessas pessoas que ela ainda tem que matar. E nesse capítulo ele é importante porque traz mais um traço da personalidade dela, que ela é homossexual. Então você tem uma cena ali que ela se relaciona com uma mulher. Não que isso é trazido como tema, na verdade. Acho que é mais um aprofundamento da personagem, mas não é algo que é debatido tanto aqui no mangá. Tem também um capítulo dela treinando como criança, o que reforça aquela visão da vingança como um único objetivo de vida, porque desde criança ela foi treinada para ser essa artista marcial perfeita, essa artista do manejo com a espada de forma perfeita, treinamento físico, treinamento dela depois muito rigoroso ao longo dos anos, e esse capítulo vai contar isso, mostrando aqui um pouco da arte. Então, você em seguida também vai ter um capítulo com vingança, a primeira das 3 que ela vai realizar ao longo da série, em que ela encontra uma das pessoas que fizeram mal à sua mãe, e ela não só realiza a vingança, como humilha a pessoa antes disso. O que faz com que ela não seja aquela assassina que é assassinar a sangue frio, que quer a vingança e pronto. Ela parece que tem prazer nisso também. E aí esse volume 2 encerra com aquilo que eu já falei da nudez apelativa, mas acho que aqui ficou ainda pior, porque o último capítulo era até um capítulo legal de investigação, só que acontece algo muito estranho que eu não vou nem falar aqui. Se vocês ficarem curiosos, vocês leiam por si só. Mas assim, eu achei bem esquisito, para dizer o mínimo. O capítulo 3 vai trazer uma das melhores lutas da Yuki nessa série, que vai ser ela contra a Yakuza, ou Yakuza, como você quiser falar. Dentro dessa trama vai trazer algo que pode ser um gatilho para algumas pessoas, que tem uma cena de tortura, uma tortura que não acontece de fato, ela é mais sugerida, mas graficamente ela é explícita. Então, enfim, já vai o aviso aqui. Inclusive, eu nem falei, né? Mas isso aqui é um mangá aconselhável para maiores de 18 anos. Então, fica esse adendo, tá? Nesse volume aqui, você também vai ter o encontro da Yuki com um escritor. E esse escritor é um personagem novo na série. E que, pra mim, foi uma adição muito boa. Porque ele serve como um alívio cômico. E ele é bem engraçado as partes em que ele está. E ele é um charlatão, mas ele também é um escritor genial. E a Yuki quer que ele escreva a própria história dela, para que as pessoas saibam da história dela e que ela consiga assim atrair as pessoas que ainda falta ela matar. E ainda no final desse terceiro volume você tem uma história, um capítulo que é mais uma aventura dela ali, só que é um capítulo que eu achei bom, um capítulo mais reflexivo, um capítulo bem bonito. Tem alguns desenhos que são bem bonitos mesmo, por parte do Kamimura. Só que aí você tem a falência desse recurso narrativo da nudez, da cena sexual e tal. Que, assim, na minha opinião, aqui ficou bem escancarado como isso não foi tratado da maneira certa. Tá? Ok, você pode sim tratar do sexo e tal de forma até explícita dentro de uma obra. Você tem liberdade artística para isso, é claro. Mas eu achei que não foi tratado da maneira certa, porque, bom, primeiramente, nesse capítulo aqui ela se relaciona mais uma vez com uma mulher, e aí de forma explícita e tal. Só que, primeiro, você já sabia que ela tinha essa questão do homossexualismo e tal, então não é algo que é mostrado para ser um acréscimo a personagem, a psique da personagem, enfim. Porque isso já foi mostrado antes. E segundo, não foi para chocar, porque você já viu isso antes algumas vezes. Então, não só o sexo, mas a nudez e tal. Então, por causa disso, eu achei que não causa o choque, não acrescenta em nada na trama e não acrescenta em nada a personagem. Ou seja,
para mim ficou deslocado, para mim foi um momento em que é desnecessário dentro daquela história. E o que se configura para mim como uma falência desse tipo de recurso narrativo. E aí no último capítulo você tem também um certo contexto de crimes sexuais que aconteciam no Japão, que não é algo exclusivo desse volume, você via em volumes anteriores também, mas que eu esqueci de falar, anotei aqui. Mas é interessante, toda essa parte histórica que o Kazuo Koike traz. É algo que percebe que ele teve bastante estudo para escrever isso daqui. E tem também algo bem interessante no penúltimo capítulo, que é uma intertextualidade. Então, lembra daquele escritor? Bem, acontece que essa história que vocês estão lendo é como se tivesse sido escrita por aquele escritor. E não só isso, como eu gosto desse personagem, porque ele vai servir como uma figura paterna para a Yuki. Ela que nunca teve isso na vida, e com essa pessoa ela consegue ter esse desenvolvimento emocional de uma forma muito singela, de uma forma que é a primeira vez na vida dela que ela encontra alguém assim, porque a pessoa que foi mais próxima disso, primeiro, o pai ela nunca conheceu, e a pessoa mais próxima que ela teve disso foi um homem que treinou ela quando ela era criança, mas ela era um contexto que era muito envolto até em crueldade, então esse desenvolvimento que ela tem com esse personagem é muito bom, tá? Eu gostei bastante. Mas aí nesse mesmo capítulo você tem um furinho de roteiro, porque essa história que o escritor está escrevendo, ele está publicando, atrai de fato as pessoas que estavam atrás da Yuki e que a Yuki estava atrás deles, né? Só que aí eles citam que leram a história e tal. E aí a Yuki, também um traço de personalidade dela, ela é uma mestre do disfarces. Então, essas pessoas capturam o velho e a criada dele, e ela tá vestida de criada. Então, eles capturam ela, na verdade, né, sem saber. Só que ela tá com o guarda-chuva dela, que tá na capa de todos os volumes, que é um guarda-chuva que guarda a espada dela, algo bem interessante no design da personagem. Só que como é então que eles não sabiam disso, não reconheceram esse guarda-chuva dela, sendo que inclusive esse aspecto é citado nesse capítulo. Mas enfim, um furinho de roteiro ali, um desleixo na minha opinião. E por final, duas coisas que me fazem não gostar do final dessa história. A primeira é que, como eu disse, você tem várias histórias com aventuras dela sendo assassina de aluguel. Só que isso daí é tipo 70% do mangá, é isso. 70% são essas histórias dela, o que quase nunca está relacionado a algo importante na trama. Então, você vai ver ali histórias que algumas são legais, outras nem tanto, e que você podia ter cortado muitas delas, ter enxugado muitas delas. Né? Eu gostei da história da Yakuza, as primeiras do primeiro volume são boas também. Uma outra ali no segundo volume e no terceiro. Só que você podia enxugar, fazer dois volumes seria perfeito, tá? Mais focando na trama mesmo, na trama maior, trama principal. O que leva as duas vinganças finais que ela tem que fazer serem no finalzinho do quarto volume. Então, parece que foi algo que foi levando desse jeito e aí teve que apressar no final. E mais um, eu disse que eram dois, né? Mas são três na verdade. Segundo, a última vingança dela é uma vingança anticlimática, na minha opinião. E eu não vou falar muito por quê. E o terceiro é que você não tem uma espécie de desenvolvimento maior da personagem dentro da vingança dela. Como assim? Você poderia ter, por exemplo, uma ressignificação da vingança dela. Não necessariamente ser aquilo de vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Se fosse isso, seria legal. Se não fosse, se ela é isso, eu vou pagar com a mesma moeda e é isso. Também seria interessante. Só que se tivesse um algo a mais. E aqui já fazendo comparativo com o filme, que eu assisti ao primeiro filme de Lady Snowblood, né, de 73, não assisti ao segundo, tá? Só assisti ao primeiro mesmo. Naquele filme, você tem uma situação parecida com o que acontece no capítulo final,
em que a última vingança dela, ela mata um homem, só que esse homem tem uma filha. E aí essa filha, ela inclusive, ela ajuda essa menina nesse último capítulo, só que ela nem fica sabendo da morte do pai, praticamente, com certeza não fica sabendo que foi ela que matou o pai. Então, eu acho que seria mais interessante se houvesse algo como a Yuki se espelhando nela, ou melhor, e a Yuki se espelhando nela, e aí essa menina, ela jurando a vingança contra a Yuki. E aí você tem esse ciclo de violência. Mas, de certa forma, você tem algo que é um pouco anticlimático, mas você pode até interpretar como um fechamento, que é da Yuki, de fato, ajudando essa menina para quebrar esse ciclo e não permitir que isso aconteça. E talvez isso seja mais eu desenvolvendo essa ideia, algo que não é tão trabalhado de fato no mangá. E aí, para falar um pouco mais do filme, o filme ele toma várias liberdades e o filme é um filme único. Então, eu não sei como é a história do segundo filme, mas ela realiza as vinganças que ela tem que realizar em um filme só e prio. É isso, basicamente é isso. O que faz com que toda essa questão dela ser assassinada de aluguel fique muito mais de lado. E aí várias liberdades são tomadas. Certas vezes eu não achei muito bom não. Mas enfim, tem pontos positivos e negativos tanto no filme quanto no mangá. No mangá, acho que o maior ponto positivo é o que eu já falei para vocês da arte, que a arte é muito boa mesmo. E no filme, é um filme que esteticamente ele é bem bonito, né? Apesar de ter um sangue bem falso, mas é um filme que tem algumas escolhas de câmera, de posicionamento, de direção que são bem bonitas esteticamente. Sobre a comparação com Kill Bill, que está até na capa do vídeo, né, que foi o mangá, a série que inspirou Kill Bill, eu mais ouvi falar isso que eu pude perceber porque eu não assisti Kill Bill, tá? Não assisti ainda. Acho que ainda vou assistir esse mês e aí vai a resenha no vídeo de resenhas do mês, tá? Então, aguardem. Sobre a edição da Panini, como eu disse, 4 volumes, em que alguns são um pouco mais grossos que os outros. Nos 4 você tem essa orelha aqui com as biografias dos autores, que é a mesma nos 4, né? Não tem nada de diferença. E você tem também, ao final de cada volume, um glossário explicando alguns termos e algumas coisas da história do Japão, que eu achei bem interessante essa edição. Com extras, também temos um cartão postal e um marca-páginas, bem bonito, tá? Houve uma certa treta na época que isso foi publicado, porque a editora Pipoca Nankin estava para fechar o contrato com o Lady No Blood e tal, só que a Panini foi mais ligeira e foi atrás, o que, enfim, gerou certa discussão sobre o que seria melhor, a Panini ou a Pipoca Nankin publicar. Todo mundo sabe que eu adoro a editora Pipoca Nankin, porque eles fazem um trabalho de fato muito bom nos seus mangás, nas suas publicações em geral, mas eu acho que a publicação da Panini foi boa, tá? Considerando o preço, R$ 40 cada. Basicamente o Pipoca Nankin ia fazer 2 volumes de uns R$ 80 cada, então no preço ia bater a mesma coisa. Trabalho gráfico, eu achei o trabalho gráfico da Panini bom. O da Pipoca Nankin seria melhor e principalmente iria ter mais divulgação para essa série, tá? Então eles iam fazer todo aquele marketing deles e aí essa série teria mais hype no Brasil, por assim dizer. Ainda assim, eu recomendo Lady Snowblood. Como eu falei, tem certas pessoas que vão achar certas coisas pesadas nisso aqui. Então não recomendo para todo mundo. A narrativa também, ela não é nem muito convencional nos mangás. Mesmo os mangás mais antigos, tem certas coisas que irritam aqui. Então assim, não é o melhor mangá que eu li não, tá? Mas eu gostei. Eu gostei de ter tido essa experiência, eu gostei de ter lido. Então sim, eu recomendo. Então é isso. Muito obrigado, pessoal, por terem assistido esse vídeo, que ficou um pouco mais extenso. Mas é isso. Muito obrigado. Deixa o gostei, inscreve-se. Até a próxima. Tchau.